Fala, moçada! Professor Guilherme aqui de volta com vocês, hein? E nós estamos hoje para tratar de uma aplicação sobre interferência de ondas bidimensionais. Nós vamos fazer exercício, vamos ver como funciona, como as provas de vestibular cobram isso de vocês, tá legal? Vamos lá. Então, um exemplo muito importante aqui, uma questão da prova do Enem, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês observarem. Ele começa falando sobre um determinado tipo de trombone, que é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem. Turma, é a mesma fonte emitindo essas ondas que vão se dividir. Então, elas estão em fase. Isso já é um ponto importante. Então, vamos anotando essas informações desse primeiro exercício. Nós temos como se fossem duas fontes, porque as ondas vêm da mesma fonte. Então, é como se essas fontes estivessem operando em fase. Então, essa é a primeira informação que nós tiramos aí. Na sequência, essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, que é a saída do dispositivo, onde se posiciona um detetor. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Agora, atenção. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Opa, essa é a parte importante. Vamos lá? Trajetos iguais, o som é muito intenso. Moçada, se com trajetos iguais, vamos escrever? Trajetos iguais. Nós temos um som intenso. Esse som intenso é o indício de uma interferência construtiva. Agora, olha na sequência. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. E é justamente isso que o exercício pede para nós calcularmos, tá? Muito bem. Então, pessoal, veja, ele aumentou o trajeto ADC, tá legal? Até que ele fique da maneira como ele está representando aqui a figura que vocês estão vendo, tá? E nessa situação, com os trajetos diferentes agora, o trajeto ADC sendo maior do que o trajeto AEC, ele fala que o som se torna praticamente nulo, o que dá um indício de uma interferência destrutiva. Tá joia? Então, o que eu falei para vocês é que esse aumento ele vai compensar aquela diferença, né, de lambda sobre 2. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que pegar o trajeto todo. Eu não posso pegar apenas os 40 centímetros que eu tenho ali. Porque a onda, quando ela se dividiu, de um lado ela vai percorrer a distância de 80 centímetros, que seria o nosso maior caminho, e sendo o trajeto de maior caminho, eu vou chamar ele de x1. Então, esse x1 vale 80 centímetros. E o x2, que é o trajeto de menor caminho, são aqueles dois pedaços de 30. Então, eu tenho aí 60 centímetros. Então, lembra que durante a teoria eu falei para vocês que o importante é você verificar se as fontes estão em fase ou em oposição e calcular essa diferença de trajetos no formato n lambda sobre 2. E através do valor de n, nós conseguimos estimar o tipo de interferência que está ocorrendo na saída do dispositivo. Vamos fazer isso então. Então eu venho aqui, o meu ΔX vai ser o x1, que é o maior nesse caso, menos o x2. Então o meu ΔX vai ser 80 menos 60. Então o meu ΔX está dando 20
centímetros. Muito bem. Feito isso, pessoal, calculado o ΔX, eu vou atrás agora do valor do N. Para isso, nós vamos tentar, então, encaixar esse formato na estrutura N lambda sobre 2. Tá legal? Então, ΔX vai ser igual a N lambda sobre 2. Então, veja, quando os trajetos eram iguais, o N vai dar zero. Porque você faria x1 e x2 iguais, né? X menos x vai dar um ΔX igual a zero. E zero, que é igual a qualquer número vezes lambda sobre 2, o lambda sobre 2 é uma constante. Então, para esse produto dar zero, é porque o N ele era zero na situação inicial. E para você passar do N, que é igual a zero, para o próximo ponto de interferência destrutiva, então é porque você está aqui em um N igual a 1 nessa nova situação. Então, N igual a 1, N ímpar, interferência destrutiva. Então, eu venho aqui, ó. O meu ΔX vale 20 centímetros, o N vale 1, isso é igual a lambda sobre 2, logo o lambda é igual a 40 centímetros. Beleza? Acabou, né, moçada? Se o lambda é 40 centímetros, então agora eu venho aqui, ó. V é igual a lambda vezes F. A velocidade de propagação da onda é 320 metros por segundo. Cuidado com esse lambda, que ele vale 0,4 metros, vezes a frequência. Tá? Cuidado, temos que sempre trabalhar na mesma unidade de medida, né? Então, essa frequência, ela vai ser 320 sobre 0,4. Tá joia? Muito bem. 320 por 4 dá 80, por 0,4 dá 800. Então, a frequência do dispositivo é uma frequência de 800 Hz. Legal, turma? Então, sempre atento em duas coisas. A primeira é, como é que os dispositivos estão operando? Eles estão em fase ou estão em oposição de fase? A segunda, eu tenho que verificar, de acordo com os dados do exercício, qual é o valor do N. Muitas vezes, o N é a incógnita, mas em alguns casos, pela descrição do enunciado, você que vai identificar o valor do N para usar no cálculo, como nós fizemos aqui. Vamos ver mais um exemplo? Questão número 2, questão da FUVEST, muito bom esse exercício, um exercício bem legal, em que ele fala assim: o senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita de uma distância L minúsculo, como mostra a figura. Em seguida, o senhor Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lá do violino, que antes soava bastante forte. Dentre as alternativas abaixo, para a distância L, a única compatível com a reclamação do senhor Rubinato é qual? Meus amigos, na sequência, ó, o note a dot famoso da FUVEST, né? Ficou meio ruim aqui, mas são todas essas informações que estão aqui, ó, na sequência, tá? O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase. Boa, ele deu isso para nós. A frequência da nota Lá é 440, a velocidade do som no ar 330, e a distância entre as orelhas devem ser ignoradas para que a gente pegue um único ponto de cruzamento dessas ondas. Tá certo? Muito bem. E ele põe também um valor aproximado aí na resposta, né? Então vamos para o cálculo. Primeira coisa, notem pela figura que as caixas inicialmente possuíam distâncias iguais. Opa, então você tem, novamente, turma, fontes que estão operando em fase, nessa questão número 2. Tá legal? Vamos escrever isso aqui, ó. Fontes em fase. E, novamente, com fontes em fase,
nós temos distâncias iguais. Nós sabemos que distâncias iguais faz com que o x1 e o x2 sejam iguais, gerando, então, uma interferência construtiva. Não é isso? Se o x1 e o x2 são iguais, é porque o ΔX é zero, e aí isso é zero lambda sobre 2, ou seja, o n sendo zero com fontes em fase, isso é um indicativo de que nós temos interferência do tipo construtiva. Tá? Só que aí a esposa vai afastando a caixa acústica até que... Opa, então é o próximo. Então, esse tanto que ela afastou a caixa acústica é a nova diferença entre elas, não é verdade? Porque antes as distâncias eram iguais. Então, esse L minúsculo da figura é o que fez a diferença para que você passasse de uma interferência construtiva, que o Rubinato reclamou, que antes o som soava bastante forte e agora não consigo mais ouvir a nota lá. Então, nessa nova situação, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, nova situação. Nessa nova situação, você tem uma interferência destrutiva. Aqui, o N era igual a zero, porque as distâncias são iguais. E se eu fui, gradativamente puxando a caixa, então eu passei do N igual a zero para N igual a 1. Tá legal? Muito bem. Dessa forma, então, voltando nas informações do exercício, nós temos o seguinte. Se você quiser seguir à risca o método, eu vou dizer que o meu x1, que seria o maior, vai ser o L maiúsculo mais o L minúsculo. E o meu x2, que seria o menor, vai ser apenas o L maiúsculo, sendo, então, o da caixa da esquerda. Né? Então, a hora que você faz o cálculo ΔX, sendo x1 menos x2, esse L maiúsculo, ele vai desaparecer. Tá joia? Já voltamos aqui para ver as informações da questão. Então, eu fico com L maiúsculo mais o minúsculo, menos L maiúsculo, que então vai desaparecer do cálculo. E aí, o nosso ΔX fica sendo exatamente o L minúsculo. Só que nós sabemos que esse ΔX é que deu origem a essa interferência destrutiva de N igual a 1. Não é isso? Muito bem. Então, dessa forma, você abriria o ΔX no formato N lambda sobre 2. Ou seja, L é que vai ser igual a N lambda sobre 2. Então, para responder o exercício satisfatoriamente, eu só preciso do comprimento de onda. Então, eu dou uma paradinha nesse cálculo aqui, uso a equação fundamental da ondulatória, em que V é igual a lambda vezes F, 330 é a velocidade do som, a frequência é 440, tá? Nós simplificamos a expressão, de forma que aqui sobra 4 e aqui sobra 3, e aí o meu lambda, ele está dando 3/4 ou 0,75 metros. Então, se nós voltarmos no cálculo do L, que é o tanto que a caixa foi movimentada, esse L vai ser, no lugar de lambda, 0,75, dividido por 2, que dá 0,375 de metro. A FUVEST, além de colocar essa resposta em centímetros, dá uma aproximadinha, de maneira, então, que o valor final fica sendo L igual a aproximadamente 38 centímetros. Legal? Turma, esse é um assunto que já caiu diversas vezes nas provas de vestibular, tá? Ele não é um assunto difícil,
é só você interpretar essa questão das fontes estarem em fase ou em oposição e lembrar dessa diferença entre os percursos, que é o que causa o desequilíbrio entre crista e vale, como eu mostrei na aula anterior, na aula de teoria, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido a solução desses exercícios, e qualquer dúvida, nos nossos encontros ao vivo, nós podemos explorar isso em profundidade muito maior, né? Então eu aguardo todos vocês no nosso encontro ao vivo aí, né? Para que a gente possa colocar tudo isso e muito mais exercícios para a gente entender legal esse assunto, que é um assunto que cai muito nas provas de vestibular. Beleza? Forte abraço para todos vocês e a gente se vê em breve. Valeu, galera! Até mais!